Amigos e amigas do canal Ecos da Vida, eu sou o Padre Hugo Barcelos, missionário na Congregação da Missão, que foi fundada por São Vicente de Paulo no século XVII. Todo este bloco é uma bela catequese que interpelou a comunidade de Mateus a ser missionária mesmo vivendo em um contexto difícil. Afivelem seus cintos. Vamos dar um voo rasante sobre o discurso missionário de Jesus. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. E a convite do Padre Thales, que foi meu colega no curso de teologia, venho até vocês para falar sobre o discurso missionário de Jesus, que está em Mateus capítulo 9, 35 ao capítulo 11, versículo 1. Todo este bloco é uma bela catequese que interpelou a comunidade de Mateus a ser missionária mesmo vivendo em um contexto difícil e para nós hoje traz algumas luzes que iluminam nossa resposta a Deus como discípulos missionários de Jesus. Bom seria se aqui neste nosso vídeo eu pudesse fazer uma leitura detalhada e minuciosa de todo este trecho. Cada versículo tem um valor riquíssimo, um porquê e um para quê, mas pelo tempo que temos disponíveis, não será possível. Então eu proponho aqui algumas pistas, 7 pistas, que lançam luzes para nós hoje. Vou pincelar alguns versículos e tecer breves comentários que não esgotam a riqueza do Evangelho e de toda a missiologia da Igreja Católica. Vendo uma multidão cansada e abatida como ovelhas sem pastor, Jesus ensina seus discípulos a rezarem a Deus e pedir que envie operários para a messe que é grande. A igreja nasce para ser sinal da presença de Deus no mundo. Jesus dá aos discípulos condições deles participarem de seu poder salvador, expulsando os espíritos maus, curando todo tipo de doença e enfermidade, dando dignidade, integrando na sociedade e na comunidade de fé todos os excluídos. Jesus chama cada um por seu nome e constitui o grupo dos 12 discípulos que somente ao final do Evangelho se tornarão apóstolos. O início do ministério eclesial é ir ao encontro do povo da primeira aliança, os judeus. Por isso, não devem ir à casa dos pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, mas ir antes as ovelhas perdidas na casa de Israel. Depois da ressurreição de Jesus, sobretudo com o ministério de Pedro e Paulo, a igreja cresce nessa compreensão e hoje a igreja deve anunciar o evangelho a todos os povos e nações e não somente apenas a um grupo ou uma etnia, como foi na igreja primitiva. A missão é um dom, nasce de uma necessidade. A necessidade de não deixar o povo abandonado como ovelha sem pastor. A igreja deve estar junto aos mais pobres e abandonados, dizendo com seu testemunho de amor: você é um filho e uma filha amado e amado de Deus. A missão é para todos os povos e nações, sobretudo para os que mais necessitam, os pobres. A missão é um ato de amor. É Deus que chama e nos faz missionários. E a nós cabe responder, eis-me aqui. A primeira pista é sobre o conteúdo da missão. O conteúdo da missão é anunciar que o reino de Deus está próximo, ou seja, que Deus se faz próximo da humanidade com a encarnação de sua palavra em seu Filho Jesus Cristo. Dizer o modo que o Senhor age na história, sempre com desejo de salvar sua obra criada com amor e com misericórdia. O reinado de Deus não se confunde com as estruturas políticas e econômicas, ao contrário, se opõe. O modo como Deus age é evidente em Jesus Cristo. A forma como ele ama, se relaciona com as pessoas, vê a vida, fala do Pai, é o reinado de Deus acontecendo na história. Dizer que o seu reino está próximo é amar, viver como Jesus amou e viveu. A nossa segunda pista é o objetivo da missão: curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. Aquilo que Jesus fez,
os discípulos e nós somos chamados a fazermos. Curar, libertar, salvar e dar dignidade a todos que se encontram oprimidos. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, expulsar demônios, hoje é construir uma sociedade justa, fraterna, acolhedora e que integra, que não exclui, mas inclui. O modo de fazer isso é ser igreja em saída, com cheiro de ovelhas, aberta para acolher e amar. A nossa terceira pista é sobre algumas recomendações que Jesus faz aos seus discípulos. A missão deve se pautar na gratuidade e na confiança em Deus. Não levar nada pelo caminho faz o discípulo missionário crescer na confiança à providência divina e evitar com que os ouvintes de sua pregação busquem aderir ao evangelho por segundas intenções. Não se deve buscar também conforto ou benefício próprio na missão. Por isso, onde a missão acontecer, o missionário deve ficar até sua partida, não passando de casa em casa. Também a missão não pode parar frente à falta de acolhida. Se alguém não acolher o missionário, este não perderá nada. É preciso que ele siga adiante. A palavra de Deus não pode ser imposta, mas é uma proposta que não pode deixar de ser anunciada. A nossa quarta pista é algumas advertências. Nem sempre o discípulo missionário de Jesus encontrará flores e acolhidas em sua missão. Ao contrário, o anúncio do evangelho encontra forças de resistência. Enviados ao mundo como ovelhas em meio a lobos, são necessários duas virtudes: prudência e simplicidade. Prudência para não ser levado por pessoas mal intencionadas e perder a coerência de viver a vontade de Deus. Simplicidade aqui é sinônimo de esperteza, perspicácia e pureza de coração. O discípulo missionário de Jesus, assim como o mestre, serão entregues às autoridades, até mesmo por seus familiares, para serem condenados, castigados e entregue à morte. É necessário perseverar até o fim e, para isso, confiar no auxílio do Espírito Santo Paráclito. Nada e ninguém no mundo poderão impedir que o Evangelho seja anunciado até o final dos tempos, quando o Filho do Homem vier. Frente a essas advertências, as perseguições, nasce um convite, que é a nossa quinta pista. É preciso perseverar com fé. Aplausos, sucessos e êxitos não são critérios de uma missão bem-sucedida, mas é a vida de Jesus. Assim como ele encontrou desafios, hostilidades, foi perseguido, julgado, condenado e morto, essas poderão ser as consequências daqueles que hoje anunciam o evangelho de Jesus. Por isso Mateus disse: para o discípulo basta ser como seu mestre. Mesmo com resistências, o anúncio da boa nova não deixará de acontecer e os discípulos missionários deverão permanecer fiéis em seu testemunho até o fim. Para tal, é preciso confiar em Deus, que com sua providência amorosa guarda a vida daqueles que seguem Jesus. Os homens poderão até tirar a vida de quem vive e anuncia o evangelho, mas Deus dará a verdadeira vida aos que permanecerem fiéis, como seu Filho Jesus, que foi fiel por toda a vida e até mesmo na cruz. A nossa sexta pista é uma opção clara pelo Evangelho. Não penseis que vim trazer a paz à terra, mas a espada mostra que quem aderiu ao projeto de Jesus vive de forma nítida, diferente com quem não vive a boa nova de Jesus ou se opõe a ela. As consequências de uma vida verdadeiramente cristã pode trazer divisões até mesmo no seio da família e até mesmo perseguições, sofrimentos e cruz. O amor a Jesus e a fidelidade ao seu reinado deve estar acima de tudo, até mesmo o amor à família e à própria vida. O discípulo e o mestre são uns, são apenas um. Quem vive a palavra de Deus deixa claro sua opção pelo amor,
pela misericórdia, pela justiça. A nossa sétima e última pista é sobre acolher a missão, é acolher o próprio Deus. Quem acolhe o missionário ou faz algo por ele, por mais modesta que seja a ação, como dar um copo d'água, estará acolhendo e fazendo ao próprio Cristo. Ao contrário, quem rejeitar ou perseguir, estará fazendo o mesmo com o Senhor. A recompensa que Deus dá àqueles que acolhem, vivem e transmitem sua palavra é a vida eterna e a ressurreição. Terminada a missão, é o próprio Jesus quem parte para evangelizar. Os discípulos ainda não estão habilitados. Falta-lhes viver todo o mistério da vida de Jesus, paixão e ressurreição, para conseguirem de fato serem testemunhas do Mestre. Agora que demos um voo rasante sobre o discurso missionário de Jesus, quero convidar você a fazer 3 leituras deste trecho, repetindo Mateus, capítulo 9, versículo 35, ao capítulo 11, versículo 1. Primeiro, faça uma leitura dinâmica. Leia sem se preocupar com nada. Segundo, faça uma leitura atenta, marcando o que achou mais importante, palavras, frases, versículos, e também procurando ver e identificar estes 7 passos ou aspectos que aqui propomos. Por fim, faça uma terceira leitura, agora uma leitura orante. Reze com calma este capítulo, claro que não de uma vez, trecho por trecho, perícope por perícope. Muitas Bíblias trazem essa divisão que eu apresento. Então, leia, reze, medite, saboreie, procure acolher em seu coração essa palavra. Faça sua experiência de encontro pessoal com Jesus Cristo, que nos dá a graça de vivermos a radicalidade do nosso batismo, sendo discípulos missionários de Jesus. Meu irmão, minha irmã, assim como nós necessitamos de Deus, Deus necessita da nossa pobreza para construirmos o seu reinado. Precisamos ser discípulos missionários de Jesus. Precisamos assumir a proposta do Papa Francisco na exortação apostólica Evangelii Gaudium. Ser igreja em saída, em constante estado de conversão, que vai ao encontro das pessoas que mais necessitam, que tem coragem e ousadia de sair para ir às periferias existenciais da humanidade. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a todos nós a sermos missionários e missionárias do amor, anunciando Jesus Cristo, o evangelizador dos pobres. Fique com Deus e que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou.